oferta também nos fala de lealdade e fala de confiança. Se você vê Davi, você vê Abraão, dos dois eram homens que confiavam muito em Deus. Abraão teve coragem de entregar o filho. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele falou: pode me tomar tudo, o reino, a riqueza, mas eu não quero perder a presença. Um homem de fé. Davi fez ofertas ousadas. Certa vez ele foi ofertar, estava procurando algo para ofertar para o Senhor. Tinha um terreno para comprar. O camarada falou: não, rei, pega para você, pode ficar para você esse terreno. E ele falou: não, eu não quero dar nada para Deus que não me custe. Isso é muito pesado. Eu não quero dar nada para Deus que não me custe. Não é dinheiro, gente. Estou falando, não é de dinheiro, apenas de dinheiro. Sabe, acordar de madrugada para orar nos custa, né? Jejuar nos custa, principalmente um cara igual eu. Dói jejuar. Separar um tempo para ficar na presença do Senhor nos custa. Dê algo para o Senhor que te custe. Não estou falando de oferta. Dê algo para o Senhor que te custe. Feche seus olhos. Apresente a sua oferta ao Senhor. É uma semente. Senhor, está aqui as nossas ofertas. Nós apresentamos a Ti. Nós te damos graças, Senhor Deus, porque nós temos a oportunidade de fazer isso, de semear. Deus, eu quero abençoar o meu irmão que hoje não teve condições de trazer a sua oferta. Eu quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer com que a renda dele duplique, que as finanças dele, ó Deus, tenham a capacidade de ele trazer algo para ofertar ao Senhor, para semear no reino do Senhor, que é a melhor terra do mundo para se plantar. Nós declaramos isso e oramos, que a nossa semente, declaramos que a nossa semente será uma bênção no reino do Senhor. Multiplica ela na mão, Senhor Deus, dos nossos líderes. Faça com que ela alcance aquilo que era inalcançável, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Traga a sua oferta sorrindo, dando graças a Deus. Mas não tem ninguém sorrindo, não tem ninguém cantando. Aí, ó. Ó o povo vibrando. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É o povo vibrante. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem já viu aquele vídeo da África com os irmãos indo ofertar? Rapaz, os caras dão show. O cara dança, pula, o cara pula sempre assim, vai bater de cabeça. Queria convidar o ministro da noite. Ah, gente, eu esqueci dos meninos. Não sou igual o pastor Xande que não esquece, não, eu esqueço. As crianças, por favor. É o futuro e o presente da igreja. Se eu fazer uma pergunta para vocês no final do culto, vocês vão poder me falar o que vocês aprenderam lá na salinha? Eu vou perguntar, hein? Então vocês prestem atenção que eu vou parar vocês lá embaixo. Lá eu vou perguntar o que você aprendeu hoje. Tem que me falar. Você viu, João Miguel? Vou falar com você. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós queremos abençoar essas crianças mais ainda, mais do que elas já são. Queremos declarar que a palavra será ministrada ao coração deles, achará um lugar e ela crescerá, achará raízes fortes. Essas crianças serão e são bênçãos na sua presença. Eles são ministros do Senhor. O sorriso, a palavra do Senhor na boca deles, que seja transformadora na vida de cada um que cruzar com essas crianças. Coloca o fogo da sua presença nos olhos deles, ó Deus. Afaste o mal das nossas crianças no nome santo de Jesus. Sela-os para a glória do seu nome. Amém. Pastor Geraldo, o homem de Deus. Queria que você aplaudisse o pastor Geraldo, gente. Vamos aplaudir o pastor Geraldo?
Vocês não sabem o quanto que é trabalhoso para um pastor ter uma palavra todo domingo. Todo domingo tem uma novidade de Deus para o coração do povo, é tremendo. Levante suas mãos, indo para cá. Vamos abençoar a vida do pastor. Eu queria que você agradecesse a Deus pela palavra poderosa que vai vir. Não precisa pedir não, já está no coração dele. Só agradece. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir esse grande homem. Obrigado por tudo que o Senhor tem colocado no coração dele, pela instrução, pelo cuidado que o Senhor tem nos dado através da vida dele. Pai, que a sua poderosa mão seja estendida sobre ele todos os dias da vida dele. E que nesse momento, ó Deus, tudo aquilo que foi projetado, planejado durante a semana, possa ser liberado com exata precisão. Que os nossos corações sejam flechados com a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. O Jorge, que estava internado, né, Jorge? Está aqui hoje, estou feliz de te ver. Os demais, Leandro, Luciene, os nossos amigos, os pais da Samara, são muito bem-vindos. Agora eles estão me devendo uma pizza. E eu gosto de uma pizza. O Fernando, lá do som. Obrigado pela presença. Já vou te falar o que você está fazendo aí que está diferente. João, fala para ele pôr aquela voz de homem aí para nós. Vocês não sabem o tanto que eu estou feliz de ter iniciado uma oração dos homens às 6 horas da manhã. 5? Está mais escuro ainda. Eu estou muito feliz de ver Deus iniciando esse projeto através de vocês. Muito. E eu não tenho dúvida que é resposta de oração e que outros projetos nascerão no coração de muita gente aqui na igreja. Minha oração é que Deus brote projetos, brote sonhos para você colocar em prática aqui dentro da igreja. Essa é a minha oração, para que através de você, grandes projetos comecem aqui dentro da igreja. E essa oração das 5 horas já estou vendo que é um presente de Deus já para nós. Amém? Irmãos, antes de eu começar a ministrar, o Leandro, nosso irmão Leandro, lá atrás, vocês todos conhecem o Leandro. Hoje ele vai fazer um sorteio aqui, de uma rifa. Eu queria te encorajar, antes dele fazer o sorteio, você adquirir. Eu peguei um bloquinho lá, isso aqui já é meu, tá? Meu e da minha família, eu já vou ficar com esse bloquinho já. E esse aqui já faz parte do sorteio já também. Queria te encorajar para você pegar esse sorteio, para nós abençoarmos a vida do Leandro. Está com esse projeto, ele já tem uns outros carnês ali. E o sorteio vai ser hoje. Então, antes de concluir, você procura ele, e vamos abençoar a vida dele, tá? Isso aqui, a pastora já vai te pagar aí. Já vai acertar. E aí nós vamos fazer o sorteio ainda hoje. Queria te encorajar para você procurá-lo. Outra coisa, irmãos, sexta-feira, nós temos aí o cartaz aí do seu lado esquerdo, do lado direito, ó, você pode estar olhando. Nós vamos ter aqui a nossa conferência. Às vezes você pode pensar que é sobre empreendedorismo. Não. A Andréia, a pastora Andréia, escute isso, ela é missionária. A gente conversando com o pastor Clodoaldo, nós conversando, e ela tem uma unção missionária tremenda, tremenda. Mês passado, ela fez uma live
Você não imagina onde que ela fez uma live. Ela fez uma live para o pastor Clodoaldo. O pastor Clodoaldo me contando, né? E essa live ela estava num buraco. Num buraco. Era uma célula subterrânea lá na África. Era uma célula subterrânea na África. A célula escondida. Ela é uma das mantenedoras desse projeto. Mais de 20 mil células subterrâneas. Ela mantém esse projeto e ela fez essa live lá nesse buraco, cultuando, celebrando ao Senhor nessa célula subterrânea, célula escondida, a igreja subterrânea. Você não conhece? Nós não conhecemos a igreja escondida. Lá nos países lá fora é proibido o evangelho. Então, para adorar o Senhor tem que ser escondido. E ela é uma das mantenedoras desse projeto. Então ela faz, a vida dela é fazer missões. Então não se trata de falar de dinheiro essa conferência. É muito mais profundo. Se trata de ser um empreendedor do reino. Então é uma unção que ela vai estar trazendo sobre nós, né? Uma palavra de um missionário. Seu esposo vai estar presente. Só uma correção. Eu sempre falei aqui, não sei de onde que eu tirei isso, alguém me falou alguma coisa e eu associei com Israel. Eu sempre falei que o esposo dela era de Israel, mas corrigindo aqui, irmãos, não é de Israel, ele é americano, da sua família, ele é nascido na Itália, na verdade ele é nascido na América, sua família é italiana, então já fica aqui a ratificação, a correção, tá? Não sei de onde que eu tirei esse negócio de Israel, mas valeu, né? Enquanto a gente estava iludido, estava valendo. Depois que a gente conheceu a verdade, a gente, tem que corrigir isso, né? Eu estou dando tempo aqui, Fernando, para você corrigir isso daí para mim, cara. Então, baseado nisso que a gente acabou de falar, agora nós queremos continuar uma palavra, irmão, que nós falamos semana passada, nós iniciamos ela, sobre unção. Sobre unção. E por que, pastor, que o senhor está falando essa palavra? Porque eu percebo muita gente sendo ungida, recebendo a unção, e elas não estão sabendo lidar com essa unção na vida delas. Você precisa entender isso. Uma vez que a unção, ela é liberada sobre você, ou você desfruta dessa unção, ou você despreza essa unção. E eu te recomendo, não despreze aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, porque a honra, ela abre portas, a honra faz o fluxo do céu fluir, e a desonra, ela impede o fluxo de Deus sobre a sua vida. Então, todas as vezes que eu não sei lidar com a unção que Deus trabalhou na minha vida, liberou sobre a minha vida, automaticamente eu tenho desonrado Ele, o seu reino, a sua obra, seus propósitos na minha vida. Mas quando eu começo a entender o que é esse nível de unção, você também vai viver outro nível diante de Deus. Então eu te falei na semana passada comecei a te falar sobre 3 níveis de unção. 3 níveis de unção. E muito embora nós estamos querendo receber ou desfrutar ou viver o nível de unção, onde que eu vou dar uma dica para vocês aí, eu acho que eu estou me ouvindo lá atrás, Fernando, eu estou me ouvindo lá atrás e não estou me ouvindo aqui na frente. Eu acho que vocês conseguem direcionar por aí. Acho que se você me zerar lá atrás e me pôr só aqui na frente, eu acho que já vai melhorar bastante. Então, olha só. O próprio Davi, ele foi uma pessoa
que teve muitas experiências com Deus, e ele é o exemplo para nós estudarmos sobre unção. Davi era o improvável da sua casa, da sua família, dos seus amigos, e isso identifica comigo e com você, porque muitas vezes a gente pode imaginar que nós não temos muita capacidade, ou não temos muita condição, ou às vezes a gente pensa, logo eu. Engraçado que Deus libera unção sobre esse tipo de pessoas, eu e você. E é o momento de nós falarmos assim, rapaz, agora que eu vou dar honra nisso, porque logo eu. É mais ou menos assim, se Deus me escolheu, Ele não vai errar. Ele vai se orgulhar daquilo que Ele colocou na minha mão, na minha vida. Da unção que Ele liberou sobre mim, Ele vai se orgulhar. Sabe, então, isso daí é algo espetacular quando você entende isso. Agora, o problema é que às vezes você começa a pôr na sua cabeça isso, logo eu, e aí Deus acredita em você, libera uma unção sobrenatural sobre você, e você ainda continua, logo eu. Aí Deus te dá a resposta e você ainda continua, logo eu. Deus te dá propósito e você ainda, logo eu. Deus te mostra o que você tem que fazer, você faz, as coisas acontecem, o milagre aparece, e você ainda está com a sua cabeça dizendo, logo eu. Até quando você vai falar, ou vai parar de falar assim, é eu, Deus me escolheu, então a coisa vai acontecer. Essas pessoas que duvidam, elas impedem o processo de Deus na vida delas, e elas interrompem a unção que Deus libera sobre a vida delas. E eu tenho visto diversas pessoas interrompendo o fluxo da unção na vida dessas pessoas, porque elas estão ainda nessa fase. Logo eu. Não estão acreditando no que Deus quer, pode e vai fazer através de você. Não estão acreditando. Quando eu volto lá na minha cidade, onde eu iniciei o projeto, todos os que conviveram comigo naquela época, que eu recebi a unção e acreditei e falei, logo eu, é você, então eu quero e eu vou, e o Senhor vai ser honrado com a unção que o Senhor me liberou. Quando eu volto lá, praticamente todos ainda estão do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas e dizendo as mesmas coisas. Logo eu, Deus não me deu oportunidade. Ai, Deus não me abençoou. E eu fico olhando isso e falo assim, você desprezou a unção que Deus já colocou na sua vida. Se você não mudar a sua mentalidade, você nunca vai viver o extraordinário de Deus sobre você. Sobre você. Davi, quando Samuel foi direcionado por Deus para liberar uma unção sobre o novo rei de Israel, Davi foi o que não recebeu nenhuma cotação para se tornar esse rei. Todos da sua casa foi convidado para estar diante do profeta, menos Davi. Então, o desprezo que às vezes você acha que você está vivendo, já é um teste de Deus para ver o nível de unção que você pode receber. Davi recebeu um desprezo antes da unção, onde nem a sua casa acreditava nele. Mas o que estava dentro de Davi era algo individual e particular entre ele e Deus, que nem a família sabia. Então a unção muitas vezes ela já é solitária. E quando Deus manda Samuel na casa de Davi, todos aqueles que achavam que tinha alguma coisa, que tinham um senso de estrelismo, Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. Onde está o último? Você tem mais um filho? Ah, está lá no pasto, cuidando de ovelha. Eu chamo o primeiro nível dessa unção, a unção do pasto. Você acha que você vai ser ungido no palácio? Não. Você acha que vai ser ungido numa empresa multibilionária? Não. Você acha que a unção você vai receber já é ganhando milhões de dinheiro? Não.
Nós somos ungidos no teste da escassez, lá no pasto, junto com as ovelhas, junto com o trabalho braçal. É lá que Deus vê o meu e o seu coração e fala: eu vou abençoar essa pessoa, vou liberar uma unção sobre ela. Ou seja, o primeiro nível de unção, por causa do seu coração, Deus te escolhe. Não é você que determina a unção que recebe, mas o seu coração atrai o favor de Deus. Uau! Então é lá no pasto onde você está atraindo o coração de Deus, sem nenhuma promessa, sem nenhuma recompensa, nada, só porque você ama e quer fazer algo para Deus. Ali você chama a atenção de Deus. É a unção do pasto. É o primeiro nível da unção. É onde Deus te escolhe. Deus te escolhe lá no pasto, é no trabalho. Às vezes, Glésio, Deus vai te escolher em cima desse telhado, porque ninguém vai ver o serviço que você fez aqui, ó. Às vezes Deus vai te ver e vai te escolher no meio de semana que você está limpando uma sala onde ninguém está vendo. É a unção do pasto. Ninguém quer ir lá no pasto, mas todo mundo quer estar no palácio. Às vezes Deus vai liberar uma unção sobre você, no meio de semana que você vem aqui, ó, está tudo fechado, escuro, mas você está fazendo algo para Deus aqui. E aí você acha que Deus vai te escolher aqui, ó. O primeiro nível de unção é essa. Nós falamos delas semana passada. Vou te falar de mais 2 níveis. O segundo nível de unção. E depois que você recebe essa unção, eu quero que você entenda, quando Deus libera essa unção, libera sobre você, tudo começa. A Bíblia fala que no mesmo instante que foi derramado o óleo sobre Davi, o Espírito do Senhor tomou a vida dele. Então a escolha de Deus, quando ela escolhe, a unção já está sobre você. Agora, você começa a trabalhar a sua mente, para você se alinhar com o propósito de Deus. E quando você alinha com o propósito de Deus, Deus te leva para os outros 2 níveis de unção. Deus te leva. Deus te conduz. Você se alinha. Então olha só. O segundo nível de unção, o primeiro é aquele secreto. O primeiro é aquele que ninguém vê. O segundo nível de unção já é o início da unção pública, onde as pessoas reconhecem a unção que Deus liberou sobre você. Mas antes das pessoas reconhecerem, você vai ser testado. Davi foi levado a estar no palácio, não para ser reconhecido como rei, mesmo depois da unção sobre ele. Lá no palácio, Davi foi levado para servir o rei em questão, que era Saul. E ele já estava com unção sobre a vida dele. Muitas vezes você acha que você já vai receber unção e já vai ser reconhecido. Esse é um problema sério e grave. E aí, porque você não é reconhecido, você desanima, desiste e joga tudo a perder. Mas você está sendo testado. Davi foi levado para o palácio para lidar com os problemas, para ver os desafios, lidar com o desprezo, lidar com as perseguições, lidar com os desafios, lidar com a pressão, lidar com a cobrança, lidar com a exigência, lidar com tantas coisas. Deus estava treinando Davi. Só que se Davi não entendesse isso, ele estava pensando: eu estou sendo humilhado aqui, porque eu tenho a unção de rei. Deus me escolheu, mas por que eu não estou no trono? Eu estou servindo quem está no trono.
Às vezes você tem um nível de liderança dentro de você e você está falando, por que que eu ainda não sou o líder? Por que que eu ainda não sou o primeiro? Por que que eu ainda não estou na posição? Pois é o segundo nível. Deus está te treinando, te preparando. Deus está te testando. Eu lembro que um dia eu falei assim, eu nunca vou ser primeiro na minha vida. Durante 7 anos, eu era o mais cotado para ser líder de jovens. Durante 7 anos. E na Assembleia de Deus antigamente, os jovens era por eleição. Todos os jovens queriam eu como líder. Eles falavam, nossa, nós vamos votar e o Geraldo vai ser o próximo líder nosso. Chegava no ano seguinte, o pastor chegava em mim e falava assim, Geraldo, eu preciso que você me ajuda com a questão aí. Pois não, pastor, eu vou colocar fulano como líder de jovem, eu queria que você auxiliasse, ajudasse, você é um jovem muito influente da turma, eu queria que você apoiasse ele. Eu falava, amém, pastor, pode achar que eu estou servindo. Estamos juntos. Confesso para os irmãos que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez eu fui de coração. Mas na 6ª vez eu falei assim, mas espera lá. Será que 5 testes não é o suficiente? E eu vou ser honesto com você, na 7ª vez eu falei assim, eu nasci para ser segundo. Até os pastores falaram assim, não tem jeito, nós temos que colocar o Geraldo como líder. Olha o que esse camarada faz, olha o que ele trabalha, como que ele lidera, ele não exige nada, ele serve de uma forma espetacular, e ele está sempre motivando, conduzindo o povo, e faz muito mais do que os líderes. Eu lembro um dia que eu era o 7º, olha você vê, eu ainda não era o líder, e ainda era o 7º vice. Abaixo de mim não tinha mais ninguém. Eu era o 7º vice. Literalmente, irmão. Teve um dia que eu observei aquilo, falei, cara, tinha uma fila, o líder, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e eu era o 7º vice. E o 7º vice nem sentava na mesa, o 7º vice ficava carregando cadeira, som. Vou ser honesto, seu irmão. Já carreguei cadeira demais, som demais. Hoje você fala assim, o pastor não carrega cadeira. Não, irmão, minha cota já está vencida e ainda tem o crédito para mais 50 anos para frente. Você nunca carregou cadeira do tanto que eu carreguei. Isso eu te afirmo com certeza. Você nunca carregou som como eu carreguei. Nunca. Eu afirmo com certeza. Pastor, eu carrego muito. Eu afirmo com certeza. Porque antes de você ser crente, irmão, eu já estava carregando cadeira, estava carregando som. O pastor Alexandre tem quantos anos de crente, pastor Alexandre? Doze? Quanto? Só de vida nova. Quantos anos de crente? Uns 30 anos. Hã? Uns 25 anos. Eu converti em 92, você convertiu em quanto? Não, eu quero só lembrar um negócio. Quanto? O Alexandre não gosta de falar de data, porque isso deixa ele velho. Hã? É 98, é? Mais ou menos 98. Essa história que eu estou te contando do 7º líder era em 98. Na verdade, em 98 foi o 3º teste meu. Em 2000 foi o 7º teste meu. Em 96, por aí, de 96, 96, 97, 98, 99. 2000 era o 5º teste meu.
Ou seja, quando o pastor Alexandre estava convertendo, eu estava passando pelo quinto teste, carregando cadeira. Carregando cadeira. A unção, quando ela é liberada em oculto. Depois de um tempo, ela é exposta em público. Davi, ele recebeu unção no pasto, mas quando foi enfrentar Golias, Deus falou assim: eu vou apresentar para vocês o novo rei. Era a primeira exposição de Davi em público, com um desafio maior que ele enfrentou na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa: os desafios te forjam na unção que Deus preparou sobre você. Pastor, por que eu preciso da unção? A unção te leva onde você nunca foi, te capacita a fazer o que você nunca imaginou e te entrega aquilo que você nunca imaginou receber. A unção é a autorização de Deus para você fluir no reino dele. É a liberação de Deus e a escolha de Deus para você fluir no reino dele. Davi ficou cerca de 15 anos servindo com a unção sobre a sua cabeça, ainda como servo perseguido. Tinha que fugir de Saul. Saul queria matá-lo. Ele foi desprezado na sua casa. Agora Davi era rei de Israel e teve que sair fugido do país, porque o próprio rei queria perseguir, não podia ficar nem no país. Davi podia questionar a unção que estava sobre ele. Como que eu vou ser rei de um país que eu não posso nem ficar lá, porque todo mundo quer me matar? Você vai duvidar da unção que está sobre você. Deixa eu te falar uma coisa, não duvide. Se Deus liberou a unção, vai acontecer. Depois de 15 anos, Davi vem para Hebrom. Hebrom era uma das tribos e eles reconhecem a unção de Deus sobre Davi, a autoridade de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: segundo nível de unção, você vai ser reconhecido, mas nem todo mundo vai reconhecer a autoridade sobre você. Nem todo mundo vai reconhecer a autoridade. Só algumas tribos reconheceram a autoridade de Davi, 2. E Davi começou a servir como rei, com poucas pessoas reconhecendo a autoridade dele, afastado. Depois que Saul morre, vem o terceiro nível da unção, que é o terceiro nível de reconhecimento. Davi teve que trabalhar ainda durante 7 anos em Hebrom, aprovando o seu chamado em Hebrom, lidando com guerras agora, lidando com proteção ao povo, lidando com fronteiras, lidando com exército. Veja, cada nível de unção que é liberado sobre você, mais desafios serão entregues e mais habilidade você vai ter para lidar com as circunstâncias. Por isso que Deus não entrega tudo de uma vez. Nós vamos ter os nossos demais pastores que vão ser ungidos aqui na nossa igreja. Estou feliz, estou ansioso para esse momento, quando Deus liberar. E aí você vai imaginar: já estou pronto. Não está. Não está. Você está pronto para o teste. Mas eu já passei por período de prova. Pois é, prova para receber a unção. E depois da unção tem a prova, depois da unção. Depois da unção. Eu servi a maioria no reino sem nenhum óleo na minha cabeça. Não precisava, porque a unção já estava sobre mim. Terceiro nível de unção é a unção reconhecida por todos.
Davi viveu 15 anos sendo ungido, mas não assumiu a unção. Parcialmente um grupo reconheceu ele e viveu mais 7 anos servindo esse grupo parcial. Nem todos reconheciam. E depois de um tempo, do coração, da entrega, do serviço de Davi prestado, Deus projeta Davi nacionalmente. E Deus libera uma unção nacional sobre a vida de Davi, onde todas as tribos chega até Davi e fala assim: nós queremos você como rei sobre nós. Alguém podia falar: mas vocês me desprezaram, vocês me rejeitaram. Veja, se Davi não tivesse um coração ungido, ele iria errar como Saul errou. Saul foi colocado sobre todos, mas a unção saiu dele. A presença de Deus saiu da vida de Saul. E Davi foi diferente, não recebeu o prêmio, não recebeu o palácio, não recebeu a coroa, foi desprezado por todo mundo, mas Davi tinha uma qualidade: falei, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. A minha intenção não é a coroa, a minha intenção não é o trono, a minha intenção não é a posição, a minha intenção é te servir, é te dar o melhor, é fazer o melhor para o Senhor. E eu não preciso de coroa, não preciso de trono, eu preciso do seu espírito para fazer o que eu estou fazendo. Uau! Quando Deus vê isso no coração de Davi, Davi é projetado nacionalmente, Alessandra, nacionalmente. Deus falou assim: a coroa não vai roubar o coração dele, o trono não vai tirar ele de mim, o povo não vai ocupar o meu lugar no coração dele. Eu já estou no coração dele, eu posso liberar mais unção sobre ele. Escute isso. Deus vai liberando aos poucos. À medida que você começa a ter maturidade para lidar com a unção, Deus vai liberando sobre você. Sabe, enquanto uma é o reconhecimento parcial, a terceira unção é o reconhecimento nacional. 2 Samuel 5, 3 a 4. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 40 anos. Você precisa aprender a lidar com o tempo, mas não despreze a unção que você recebeu lá no pasto. Ela é o início da projeção da sua vida. Mas você tem que trabalhar essa unção sobre a sua vida, deixar o Espírito de Deus trabalhar sobre a sua vida. Por que eu perguntei sobre tempos e tempos aqui? Não foi para expor a idade do Alexandre, não foi para expor a idade dos pastores, foi para te mostrar que pessoas tão queridas como o pastor Alexandre, como o pastor Alice, hoje vocês veem uma pessoa reconhecida, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem a unção sobre a vida dela. Talvez você vai falar: ah, eu quero ser como ele. Mas você está disposto a viver o período, o tempo que eles passaram? Você está pronto para viver o tempo que Deus vai determinar para você receber esses níveis de unção? Você está pronto para pagar o preço da unção? Antes da unção ser privada, você precisa aprender a lidar com anonimato, com pastoreio. É um preço para a formação de caráter. Davi estava sendo formado lá no pasto, antes da unção. É a unção privada, é você e Deus, é onde Deus te escolhe e ninguém mais sabe, só você e Deus. Entre a unção privada, que é aí primeiro nível,
E a unção de reconhecimento regional é um serviço na corte. Você está na corte, mas não senta no trono. Você está no palácio, mas não senta na mesa. Você está na sala do rei, mas não é. A coroa não é sua. Você ainda não tem a permissão de ocupar o lugar. Você é testado no nível de lealdade. Se Davi fosse desleal ao rei, Davi perderia toda a construção de reinado que Deus estava construindo dentro dele. Porque Davi ia interessar com a posição, não com o propósito. Então Davi agora está servindo o rei, para Davi aprender a ser leal, aprender a lidar com a lealdade, humildade, sujeição, permissão. O próprio Saul persegue Davi. Davi começa a viver uma vida sob pressão debaixo daquele que ele vai suceder, mas ele não poderia exigir o trono. Ele teria que ser conquistado o trono. Davi passa por todo tipo de humilhação que Saul promove na vida dele. Todo tipo de humilhação que Saul podia fazer na vida de Davi. Davi foi aprovado em todas, mas não foi desleal com Saul. Deus falou: agora você vai ser projetado, que é o reconhecimento nacional. Davi estava aprendendo a negociar, Davi estava aprendendo a lidar com guerras, Davi estava aprendendo a lidar com provações políticas, com perdas. Davi estava aprendendo o valor da unção, a pagar o preço da unção. Saul não pagou preço nenhum da unção, por isso que ele desprezou ela tão rapidamente. Tão rapidamente Deus falou assim: nenhum outro homem vai ser escolhido dessa forma. Quando não se paga o preço, você não sabe o valor da unção. Então você quer níveis de unção, você precisa saber o preço de cada um. Não há unção sem preparo, não há coração sem caminhada, não há coroação sem caminhada, não há prova de Deus que não há prova que Deus não use para te lapidar. E eu faço essa pergunta para você: qual o preço que você está disposto a pagar para que a unção seja real na sua vida? Deus unge em segredo para depois honrar em público. A unção te dá aquilo que o esforço humano não alcança, mas exige esforço humano para se estabelecer sobre essa unção. Você não vai conquistar a unção se esforçando, mas depois que você recebe a unção, você tem que se esforçar para que essa unção estabeleça na sua vida. Não busque sinais para ver se você tem ou vai receber a unção. Construa caráter que Deus vai te dar, vai te entregar ela. Construa o seu caráter, sua lealdade. Pague o preço, sua fidelidade. Você está construindo caráter. Deus vai liberar a unção sobre você. Eu poderia estudar outras pessoas que receberam unção. Jesus, por exemplo. Fernando, você já terminou aí? Tá bom, não. Tá estranho, cara. Parece que eu estou fora, não tem aquele peso, não tem aquele... Mas está longe de mim, alguma coisa assim, não sei o que está acontecendo aí. Eu não estou pegando o seu pé não, tá? Estou te aproveitando aqui. Passa no teste da unção. Não, mas se eu falar bem perto aqui, vai ficar estranho.
Mas eu não falo só assim. E outra, falando desse jeito ficou mais estranho ainda para mim aqui, ó, aqui em cima. Ficou estranho para você também, não ficou? Então essa regulagem de altura, ela é importante. Mas você faz aí, vocês são profissionais, vocês conseguem trabalhar o som aí. Eu não quero falar alto para o povo. Eu quero falar baixo. Por isso que eu não falo perto demais, porque fica mais estranho. Então escute. Eu poderia falar da unção sobre a vida de Jesus. Quando Jesus recebe a unção, 3 anos ele é morto. Mas no derramar do Pentecostes, ele é reconhecido pelos discípulos. Depois de um tempo. Eu poderia falar da unção de Saulo. Ó, está ficando bom, está ficando bom. E a distância está longe. É isso aí, Fernando. Está indo na direção, tá bom. Atos capítulo 2, não vou ler. Eu poderia falar da unção de Saulo. Transformação que Saulo precisava passar para a aprovação daquilo que Deus tinha entregado para a vida dele. Paulo foi de perseguidor a perseguido, e o enchimento do Espírito Santo na vida de Paulo tornou ele como um dos maiores missionários da igreja primitiva. Tá indo para longe, volta para aquele lugar que você estava. Paulo recebe autoridade agora no reino. Tá indo, é isso aí. Tá bom, tá ficando bom. E a distância ainda tá boa. É isso aí. Jesus é o nosso modelo de unção. Eu poderia falar de outros níveis de unção, mas eu quero focar na sua. Na sua. A que você recebeu ou que você vai receber. E eu quero também focar em 2 situações. Aqueles que não receberam unção, porque não têm fé para receber. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus é tão bom, que Deus ele quer nos cercar de bênçãos. E Ele não vai desistir de você. Mesmo que você acha que você não recebe unção, não tem nível de unção, eu quero te falar de um outro aspecto da unção. Quero te falar que você não fica sem receber nenhuma recompensa de Deus. Porque existe aqueles que têm a unção, e a Bíblia fala daqueles que recebem a recompensa daqueles que têm a unção. Eu acho que está bom, Fernando, eu acho que é isso aí, cara. Eu estou conseguindo manter ele distante e está pegando bacana. Eu acho que é isso aí. Olha, você aceita ser formado no pasto antes de subir para o palácio? Qual a dor, qual a perda, qual o tempo de espera você está disposto a enfrentar para que a unção seja comprovada na sua vida? Você está pronto a pagar o preço de fidelidade enquanto Deus trabalha no silêncio? Se você já experimentou um toque de Deus, quais os sinais públicos que Ele pediu para você reproduzir? Ou que você produzir algo para Ele? Quando você começa a entender isso, você começa a falar, poxa, se Deus me tocou em secreto, eu preciso cultivar um caráter antes da promoção em público. Se você está em espera, use esse tempo para aprender a servir e preparar-se para o tempo da exposição da unção em público. Se a unção ainda não veio, não force ela, não force atalhos, não force o reconhecimento dos outros, não force a posição. Se a unção ainda não veio, pague o preço da honestidade do serviço e do tempo.
As pessoas querem forçar a posição antes de tê-la. Eu fico imaginando. Aí depois eu fui entender, poxa, eu 7 vezes fui vice-líder. Aí um dia eu falei, não, eu nasci para ser vice, nunca mais eu vou desejar a liderança de jovens. Eles até tentaram me colocar, eu falei, não, tá bom assim, eu vou servir desse jeito. Aí Deus me chamou para ser vice. Eu já tinha aceitado a posição. Às vezes a gente pensa, cara, eu fui chamado para ser vice a vida toda. Mas não força a assumir uma posição que Deus ainda não te entregou. Eu sei que aquilo ali foi um tempo que Deus estava preparando o meu coração. Eu ainda era jovem, era adolescente ainda, quando eu comecei. Tinha muita coisa para aprender ainda. Muita coisa. Ainda estou aprendendo. Estou querendo que Deus desenvolva em meu coração, um coração de um pastor de 150 pastores e um pastor de uma igreja de 10 mil pessoas. Ai, pastor, o senhor não falou em humildade? Estou sendo humilde, irmão. Eu sei que Deus pode me dar 50 mil. Vou te ensinar uma coisa aqui. Mateus capítulo 10, versos 41 a 42. Projeta para mim, consegue projetar, por favor? Mateus 10, 41 a 42. Pastor, eu acho que eu nunca vou ter esse nível de unção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar de recompensa. E que você pode desfrutar dessa mesma unção sem precisar passar por esses níveis de pressão. Cada um tem um chamado específico. Cada um tem um chamado para um nível específico. Mas todos têm o mesmo propósito. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Escute uma coisa. De qualquer forma, Deus quer liberar algo sobre a sua vida. Ou você sendo o profeta, ou você sendo aquela pessoa que reconhece um profeta. Em outras palavras, você recebe a unção que você honra. Davi estava prestes a receber a coroa, mas ele precisava honrar o rei em questão. Ele precisava servir o rei em questão. Às vezes você quer ser dono de uma empresa, mas olha como que você serve o seu patrão. Com deslealdade, com desprezo, com preguiça, com crítica. Olha como que você serve o seu patrão. Você não honra a unção que está sobre ele, que está sobre você. Se você quer conquistar coisas grandes, aprenda a honrar aqueles que estão acima de você. Aprenda a servir. Eu lembro que a maior vergonha que eu passei na minha vida um dia foi fazer uma crítica ao líder que estava comigo. Eu era líder de jovens. Ele escolheu o lugar para nós fazermos uma gincana e eu era o que movimentava mais de 300 jovens. E no final eu fui dar uma declaração e eu me envergonhei o meu líder. Eu falei para todo mundo: foi bom, foi maravilhoso, demais, você se divertiu, diverti. Aí eu falei assim: da próxima vez, o ano que vem, eu vou escolher o lugar para nós fazer, porque esse lugar aqui foi muito ruim. Ai, meu Deus do céu, eu estava com tanta credibilidade, pomposidade, que eu esqueci que o meu líder, que estava do meu lado, foi ele que escolheu o lugar. Eu envergonhei o meu líder.
Eu desonrei o meu líder. Eu estava perto demais da coroa. Eu achei que eu já estava com a posição. A minha sorte, para mim nunca mais fazer isso. Passou-se o dia, passou a semana, nós fomos contabilizar, e eu nem vi que eu errei. Porque eu estava querendo fazer o bem para o povo. Eu estava fazendo a coisa correta. Aí estávamos conversando lá na casa do meu líder. Graças a Deus que o meu líder não teve a mesma postura que eu tive com ele. Ele me honrou. Ele não me envergonhou no meio de todo mundo. Ele chegou lá e falou: Geraldo, eu preciso conversar uma coisa com você. Você falou isso. Aqui está o vídeo. Eu vou te explicar por que nós escolhemos essa chácara. E ele me apresentou as razões e os motivos por que foi escolhida aquela chácara. Você disse que a chácara não era boa, mas por causa disso, foi a melhor que nós conseguimos. Pode deixar, você não precisa, pode deixar que no mês que vem, no ano que vem, eu vou escolher a melhor chácara para nós. Não precisa ser você, porque eu sou o líder. Rapaz, eu falei: me perdoa, eu nem vi que eu falei isso. Pois é, se eu não honro, eu quero receber a unção o reconhecimento de rei na frente do rei. Eu quero receber reconhecimento do patrão na frente do patrão. Eu quero receber reconhecimento do pastor humilhando o pastor. Eu quero receber o reconhecimento do líder humilhando o líder. Quantas vezes você chega na célula e fala: fez errado? Pois é, se você fosse o líder, talvez você faria pior. Reconhece a liderança do seu líder. Reconhece a unção de profeta. O que é o profeta? A Bíblia fala que ela denomina profetas no Antigo Testamento como aqueles que profetizaram, falaram, mas também a Bíblia fala que profeta é aquele que é autorizado por Deus pela sua palavra. É aquele cujo sua vida é cheia do Espírito do Senhor. Qualquer um que é cheio do Espírito do Senhor pode ser classificado como também alguém que fala as coisas do Senhor, como os profetas. Então ele está no mesmo nível de profeta. Hoje nós não temos profetas, mas nós temos pessoas ungidas, pessoas cheias do Espírito Santo, que também, pelo original grego, são relacionadas para essas pessoas. Essas pessoas precisam ser honradas. Receber um profeta, o que a Bíblia fala em receber? A Bíblia fala em receber, em reconhecer, aceitar, promover. Receber é como se você o recebesse dentro da sua casa, como parte da sua casa. Você considera tanto o profeta que você fala: faz parte da minha família. Receber é esse nível de recepção, de honra. Galardão é recompensa. Quando Deus fala, quando você recebe, quando você honra o profeta, quando você honra a unção que está sobre alguém que está acima de você, você também recebe a mesma recompensa que está sobre ele. O que é recompensa? Deus fala: o preço pela qual o Senhor paga esse profeta, você também vai receber a mesma recompensa, a mesma moeda. Então vale a pena você participar da vida de alguém. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Galardão é recompensa, salário, retribuição divina. Jesus é recompensado com a eternidade. Uma vindicação espiritual e participação no qual Deus está fazendo. Todos nós que honramos Jesus, nós recebemos da mesma recompensa que Jesus tem. Se Jesus é herdeiro do reino, ele fala: vocês são co-herdeiros comigo no reino. Aquilo que eu conquistei no reino, vocês também vão desfrutar, porque vocês me honram. A recompensa nós recebemos, é o mesmo salário. Então veja, ou você tem a unção, ou você recebe aquele que tem a unção e coparticipa com aquilo que ele está fazendo.
Você o recebe, você o apoia, você o reconhece. Isso é a unção liberada sobre mim e sobre você. De alguma forma, você vai ser abençoado. De alguma forma, você vai ser recompensado. Quando Deus fala que você vai receber a recompensa dos profetas, se você recebe um na qualidade de profeta, olha só para você ver. Deus, ele fala lá em Jeremias: não temas diante de mim, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus chega para os profetas e fala assim: não fica com medo, porque eu sou o seu protetor, e eu vou te livrar. O que Deus está falando? Se você recebe o profeta, a mesma proteção que está sobre ele, virá sobre você. Deus fala: também vou te proteger. Veja, a recompensa que era para os profetas, para quem age como profeta, para quem flui numa unção de profeta, agora eu reconheço a unção que está sobre ele, eu também fluo nos mesmos resultados, nas mesmas bênçãos. Deus estende o salário do profeta para aqueles que acreditam, apoiam e acolhem os profetas. Uau! Você pode viver qualquer nível de unção que você honrar. Melhor é você ter esse nível de unção, mas mesmo que você ainda acredite que não tem, mas você pode desfrutar da mesma bênção. Autoridade espiritual Deus também vai te dar se você honrar o profeta. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Olha a autoridade de Elias. O que Deus está falando? Você pode fluir nesse nível de autoridade também. Você pode fluir nesse nível de unção só por reconhecer e honrar um profeta. Só por reconhecer a unção que está sobre o profeta, a bênção, ela cria um canal que vai até você. A honra, ela abre um canal da vida e da unção do profeta que chega até você. A desonra entope esse canal, fecha esse canal. A Bíblia fala isso. A unção, ela é como o orvalho que desce sobre a cabeça, a barba escorre e flui de Arão. O que está dizendo isso? A unção, ela vem de Deus pelo líder, autoridade, e ela escorre até quem está abaixo dele. Então a honra, ela permanece esse canal aberto da unção que está sobre o líder, o profeta, sobre você. A desonra, ela interrompe esse canal. Por isso que Deus está falando: se você recebe, se você reconhece, você também desfruta da mesma bênção que eu vou liberar sobre o profeta. Uau! Quem quer receber essas bênçãos sobre a sua vida? Sabe, tem mais. Olha a glória escatológica que está sobre os profetas, os ungidos do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, verso 38, Deus fala assim, dos quais o mundo não eram dignos. Deus olhava: o mundo não é digno dos meus profetas, o mundo não é digno dos meus ungidos. Essa é uma honra, é uma glória escatológica. Deus olhar para você e falar assim: não se preocupe com o seu sofrimento, não se preocupe com a sua luta, não se preocupe com o desprezo que as pessoas vão gerar sobre você. Eles não são dignos da unção que está sobre você. Eles não são dignos do Espírito que está sobre você. É assim que você vai fluir nesse mundo. O mundo não reconhece os profetas do Senhor, mas você vai fluir nos mesmos moldes bíblicos que os profetas são recompensados. Quando se diga: eu quero, eu vou. A participação do reino. A Bíblia fala que os profetas aparecem diante do Cordeiro como vencedores. E a Bíblia fala: aos que vencerem, dar-lhe-ei o direito de assentarem à direita do... Você vai estar no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma unção, a mesma recompensa na eternidade. Uau!
de alguma forma você vai desfrutar da unção, ou sendo ungido, vivendo a unção, ou reconhecendo a unção de quem tem. Quantos estão com o coração abertos para reconhecer a autoridade daqueles que são autoridades na sua vida? Patrão, pai, mãe. A Bíblia fala que os mais velhos têm autoridade sobre nós. Isso é desfrutar, é reconhecer prosperidade espiritual. Bem-aventurado o homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Até a prosperidade vai fluir sobre você se você recebe um ungido na qualidade de ungido, um profeta na qualidade de profeta, um rei na qualidade de rei. Você recebe a unção que você honra. Você desfruta da unção que você reconhece. Proteção divina, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus ungidos, os seus profetas, os seus santos. Você não vai ser desamparado pelo Senhor. Você vai ter memória eterna. Provérbios capítulo 10, verso 7 fala: e a memória do justo é abençoada. Até a lembrança que as pessoas vão ter de você vai ser abençoada. Você vai ter memórias eternas, herança no reino. Então os justos lhes responderão, porém os justos irão para a vida eterna. Você vai receber a herança do rei. Quantos estão prontos para viver níveis de unção mais profundos? Eu quero te falar que Deus vai liberar a unção, está liberando, tem liberado unção sobre a nossa igreja. E aqueles que reconhecem a unção que Deus está liberando, vão fluir em unção mais profunda. Nós vamos ter o privilégio, sexta-feira agora, sexta-feira, nós vamos receber a pastora Andréia, missionária. Ela faz missão no mundo inteiro, irmãos. Essa igreja subterrânea que eu estou te dizendo, que ela é uma das mantenedoras dessa igreja, o Hamas persegue, tenta capturar o líder dessa igreja, o Hamas. E ela é missionária, e ela mantém esse trabalho missionário. Eu quero esse nível de unção sobre a nossa igreja. Eu quero esse nível de unção sobre a minha vida. Eu reconheço e honro essa unção que está sobre essa mulher. E nós vamos ter o privilégio de receber essa pessoa aqui para contar essas experiências para nós. Não só contar, mas escute uma coisa que eu não falei aqui. A unção, ela é transferida. Uau! Moisés libertou o povo e a Bíblia diz que chegou um momento em que o Senhor tirou do espírito que estava sobre Moisés e repartiu sobre os líderes de Israel, e todos começaram a profetizar e fluir no mesmo nível de unção que estava sobre Moisés. A unção, ela é transferida, irmão. Ela é transferida. A Bíblia fala que os apóstolos, depois que receberam o Espírito, puseram a mão sobre aqueles que não tinham Espírito, e eles receberam e foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Até quem despreza a unção recebe a unção por transferência. O próprio Saul estava procurando mula. Chega, o povo pede um rei. Deus fala para Samuel: unge Saul. Saul foi ungido. Quando foi ungido, ele começou a profetizar. Depois desprezou a unção. Depois desprezou.
Eliseu andava com Elias, reconhecia a autoridade de Elias, a unção que estava sobre Elias, e um dia Elias falou: o que você quer? Eu quero 2 vezes mais a unção que está sobre você. Elias: uau, você é ambicioso, hein, cabrão? Então tá, se você continuar fazendo o que você está fazendo até o último instante, não perder o último instante, você vai receber. Elias falou assim: você está prestes a receber, só que você não sabe. Elias falou para ele: continua do jeito que você está, não perde o foco, porque sua hora está chegando. E quando o Senhor tomou Elias, Eliseu recebeu a unção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Eliseu fez o dobro mais milagre que Elias fez. Quem quer fluir o dobro mais do que o seu líder? Quem quer receber o dobro mais que o seu patrão, sem roubá-lo, sem desonrá-lo, só recebendo a unção que está sobre ele, a unção permitida, a unção permissiva? Você não precisa querer mais do que o seu patrão, mas você está autorizado a receber e fluir mais do que o seu patrão, se você honrá-lo. Você pode fluir mais do que o seu pai, se você honrar o seu pai. A promessa de prosperidade para quem flui no nível de honra. E o que eu ouvi de testemunho com essa mulher, o quanto que essa mulher honra. Ah, se ela viesse ensinar sobre honra para nós, como eu gostaria de ouvi-la. Irmãos, ela vai estar aqui conosco. Ela poderia estar em qualquer lugar do mundo que ela quisesse. Eu fiquei feliz, porque eu olhei lá na agenda dela, lá, tantas coisas que ela faz. Lá escrito lá, dia 14 e 15, eu estarei na Igreja Vida Nova. Eu senti tão importante assim, honrado. Aí eu pensei assim: rapaz, nós temos que honrar os profetas de Deus. Eu gostaria muito que você estivesse presente. Se nós estivermos presentes, será uma comunicação de honra que nós vamos estar liberando sobre a vida dela. Escute o que eu vou te falar. Eu não ia falar, mas eu vou jogar aqui. Quem sentir, nós estamos falando de honra. Ela não pediu, eu não estou pagando passagem de avião para ela, não estou pagando hospedagem para ela, tudo por conta dela. Mas a nossa igreja não pode liberar ela sem plantar uma semente de honra na vida dela. Ela não precisa de dinheiro. Mas a nossa igreja, eu estou juntando dinheiro para nós semearmos na vida dela e do marido dela. Eu não vou deixar um profeta liberar bênção sobre a minha vida sem eu liberar algo sobre a vida dele também. Eu quero te dar essa oportunidade. Não precisa de você me procurar, não precisa de você me falar. A igreja já vai fazer isso. Se você quiser participar com a igreja, fala: eu vou dar essa oferta para a minha igreja, porque a igreja vai liberar. Eu quero participar dessa semente também. Fique à vontade. Essa semente vai ser destinada a eles. Já tem o valor que nós vamos passar para eles. Se Deus tocar mais, nós vamos passar mais. Mas nós queremos honrá-los e receber a unção que eles vão trazer sobre nós. Você quer receber algo do Senhor novo? Nós recebemos a unção que nós honramos. Nós recebemos a unção que nós honramos. Eu confesso para vocês, gente, conversando com o pastor Clodoaldo lá no discipulado, eu me emocionei. Por tudo que eu ouvi, o que Deus faz através dessa pessoa. Eu me emocionei, falei: nossa, Deus está nos presenteando com pessoas tão nobres, pessoas tão cheias de Deus, tão dedicadas ao reino. Ah, como eu quero que essa semente, ela lastre aqui entre nós, e nós venhamos viver esse nível de unção. Quantos querem viver esse nível de unção?
De verdade, você quer viver isso? Sexta-feira. Mas faz algo que honre eles. Convide alguém. Chegue mais cedo. Sexta-feira se organize. Sabemos que vai ser corrido para todo mundo. Mas vem, faz de tudo para você estar aqui no máximo 17h30. Queremos começar às 17h45. Para nós aproveitarmos o máximo. E eu soube também que o coração deles está empolgado.